Gente, falar um pouco de mobilidade. Cada palestra ela tem uma visão. E a minha visão aqui não é uma visão técnica da mobilidade, é uma visão de mercado. Como isso afeta a geração distribuída, como isso afeta o nosso mercado, como a gente precisa se preparar para a mobilidade elétrica. Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre como essa questão de veículos elétricos e como usuário de veículo elétrico, eu vou começar contando um caso que é interessante. Assim que a empresa ela comprou uma frota de carros elétricos para os executivos e a gente ainda não tinha instalado um carregador em casa. E foi na Caraigá, na Audi, para carregar. Tem um carregador lá de 50 quilowatts. Vocês sabem quanto a Audi pagou para aquele carregador? Só para incremento de rede, tudo isso, R$ 1 milhão. Aí você entende porque os carros elétricos no Brasil são mais caros. Porque todas as concessionárias, neste momento, é que estão arcando com todo o custo de infraestrutura, com a energia que a gente chega no shopping e acha que é de graça, que a gente chega num posto e acha que é de graça. Não, tudo isso está entrando no preço do carro que as pessoas estão comprando. Então, uma forma de baratear os veículos, de baratear o carro elétrico, é que, de fato, se aumente a infraestrutura e que esses preços não sejam mais repassados para os veículos que estão hoje à venda. É isso que está acontecendo. Né? Falando um pouco de mobilidade, essa semana eu postei um negócio interessante. Ser limpo ou não ser? Eis a questão. Por que isso? Circulou na internet essa figura, tá? Onde um veículo a combustão e a pessoa com o pensamento, eu me sinto tão sujo. Né? E na figura de baixo, ele liga um carro elétrico a uma usina térmica com a frase, eu me sinto tão limpo. Isso é má fé. Isso é errado. Isso é verdade para a Europa, isso é verdade ainda para o mercado americano, isso é verdade ainda para a China, mas no Brasil, 86% da energia é renovável. Então, o que mais se aproxima do Brasil é essa charge. Ou seja, eu me sinto tão sujo, eu me sinto tão limpo, apesar de não estar limpo, mas de fato eu sou limpo. Porque eu tenho um carro elétrico e eu alimento isso com energia limpa, com o carregador que está ligado na geração distribuída da minha casa. Isso de fato é ser limpo. Isso tem a ver com o mercado brasileiro. Então, esta falácia que roda na internet e que fomenta por muitas vezes a briga do nós contra eles, do pessoal das térmicas, do pessoal dos postos de gasolina, do pessoal do combustível fóssil, e não deveria ser. Nós não vamos acabar com o uso de fóssil por um bom tempo. E o problema não está aí. Estamos numa evolução, numa mudança de matriz, numa melhoria de matriz que vai acontecer com o tempo. Então, não somos nós contra eles. Somos uma transição onde todos e eles vão fazer parte disso também. Né? E aí, mais uma vez, quando eu falo de emissão, mobilidade elétrica, é importante dizer, Brasil não faz mobilidade elétrica como o Brasil, não como capitais, tá? Porque precise reduzir emissão. Tá? As nossas emissões por transporte correspondem a 8,5%. Está aqui. Ó. É que aqui não dá para ver direito. 8,5%, de fato é 18%, é 8,5% do que a gente emite. E nós emitimos 1,5% das emissões mundiais. Então, a nossa questão de mobilidade não passa por precisar, salvo nos grandes centros, nas grandes capitais, que aí sim você tem um efeito estufa devastador naquela região. Quando nós falamos de emissão, então a gente separou emissão por questões de energia na agropecuária, processos industriais, resíduos e uso da terra. Tá? Quando eu vou para a energia, 18,2% de tudo que a gente emite de CO2 está relacionado à energia. E dentro de energia, nós temos transporte. Dentro desses 18,2, 47,1 é transporte. Quando eu pego 47,1 vezes 18,2, é onde eu acho os 8,5 que eu estou falando. Então, transporte não é o caos, só que ele é necessário para que a gente tenha
meios urbanos mais saudáveis do ponto de vista respiratório e pulmonar, né? E que a gente promova uma matriz limpa, um país mais limpo, uma eficiência energética, mas não porque a gente precise limpar a matriz ou reduzir as emissões. As nossas principais emissões estão relacionadas ao agronegócio e ao uso de terra. Os dois juntos correspondem a 73% de tudo que nós emitimos. E aqui está o tema energia, como eu falei para vocês, 47,18 dá 8,57%. E esse é o foco, é aqui que a mobilidade elétrica entra para contribuir para a redução de emissão no país. Por que é tão importante a questão da mobilidade elétrica? As empresas mundiais, 350 empresas, já assumiram um compromisso formal de mitigar as suas emissões no escopo 3. Quando você adere a um pacto de ESG, você estabelece ou você escolhe 3 escopos de atuação. Escopo 1, eu vou mitigar as emissões da minha própria atividade. Eu sou uma indústria, então eu vou usar aí, eu vou reduzir a emissão de CO2, eu vou usar energia mais limpa, eu vou fazer reuso de água, eu vou botar a carga elétrica na minha própria frota, então eu reduzo o que eu emito. Escopo 1. Escopo 2. Quando eu mudo a minha matriz energética, a minha matriz elétrica, eu passo a usar energia eólica, eu passo a usar energia solar, eu faço escopo 2. Contudo, a maior parte onde você pode atuar é no escopo 3. Se eu atuar no escopo 1, eu só consigo mitigar 5%. Se eu atuo no escopo 2, eu mitigo até 10%. Se eu atuo no escopo 3, eu consigo mitigar até 85%. O que é o escopo 3? Eu vou atuar na minha cadeia de distribuição e na minha cadeia de abastecimento. Como eu faço isso? Energia limpa. Tá? E aí a gente criou um projeto na Orange, um projeto Três Marias, que é exatamente para isso, para que você leve energia limpa para toda a sua cadeia de distribuição e com a questão social, mas isso aqui não é para propaganda, é para falar só de um exemplo que a gente está fazendo. Tá bom? Então, essa forma que nós mitigamos CO2, metano, nitrato de hidrogênio e sulfato. Então, vários gases de efeito estufa no escopo 1, quando eu mitigo tudo aquilo que eu gero no meu processo produtivo. No escopo 2, quando eu faço o uso da minha energia de forma limpa e renovável. O escopo 3, quando eu pego toda a minha cadeia de upstream e downstream, de fornecimento e de abastecimento e distribuição. Como é que isso está sendo feito? Em geral, logística. É onde mais se gasta, é onde eu mais consigo contribuir nesta cadeia. Por isso que eu falo para vocês, por mais que a redução de emissão por veículo elétrico ela não seja tão relevante das todas as emissões, mas é a única forma que eu consigo atuar no escopo 3 de forma mais assertiva. Por isso que eu tenho tantas empresas adotando veículos elétricos de mobilidade, como a Seara, a Ambev, a PepsiCo, a Nestlé, a Heineken, a Danone. Temos outros veículos mais pesados de logística, como a DHL, a Jadlog, a Brasmundi. Veículos pesados de mineração. A Vale já mudou vários veículos dela. E ônibus elétricos e caminhões elétricos. Por isso que você está vendo toda essa agonia, esse frisson de mudar isso é para alcançar o escopo 3, porque essas empresas se comprometeram mundialmente com os ODS em alcançar o escopo 3, que é levar toda essa parte de sustentabilidade para toda a sua cadeia. E aqui só uma noticiazinha, que é o próximo slide, mas eu queria usar ela para chegar nele. A gente está dizendo, de acordo com o Jornal do Comércio e algumas notícias, que todos os players envolvidos em mobilidade logística, eles vão tornar toda a sua frota elétrica. Só a Ambev, até 2023, vai colocar mais, acho que 1.000 caminhões, agora não estou conseguindo ler. Mas a questão é que, será que vamos chegar a 5,5 milhões de veículos elétricos em 35? E é esse número que chegaram no estudo. Até 2035, haverá no Brasil 5,5 milhões de veículos elétricos.
A estimativa é que até lá nós tenhamos 58 milhões de veículos. Então, estamos falando que cerca de 10% de toda a frota brasileira será elétrica. Eu fiz um estudo, não com isso, né? Mas eu peguei os dados da Neocharge, o pessoal até deu uma palestra hoje de manhã, tá? O que é que eu fiz? Eu peguei quanto consome um carro elétrico. Se for um carro de passeio, 488 kWh mês, considerando que você vai carregar ele 4 vezes por mês. Um VUC, que é o caminhão de pequeno porte, ele vai consumir 1.442 kWh mês. E um ônibus ou um caminhão de lixo, ele vai consumir 7.260 kWh mês. Tá? Partindo disso e do que a gente vai chegar até 2040, nós chegamos a isso aqui, ou seja, eu estou considerando que a gente vai evoluir o ramp-up e que a gente vai chegar até 2040 com 5% da nossa frota elétrica. Os números dos estudos mostram 10%. Eu considerei metade disso, fui conservador. Se a gente chegar até 2040 com 5% da nossa frota elétrica, significa dizer que nós teremos aí cerca de 2.718 veículos elétricos até 2040, e o estudo falava de 5,5 milhões. Se nós teremos 2,2 milhões de veículos elétricos entre carro elétrico, VUC, caminhão elétrico e ônibus elétrico, eu estou dizendo de outra forma que nós precisaremos ter até lá 8,8 gigawatts de potência solar instalada para abastecer esses veículos elétricos. Alguém sabe qual é a potência instalada de Itaipu de cabeça? 14 gigawatts. Tá? A gente está falando que para 5% da frota, nós precisamos de quase um pouco mais da metade, 60% de um Itaipu. Se eu vou para 10%, eu preciso de mais do que um Itaipu para abastecer isso. Então, o consumo de energia ele vai continuar crescente. Tá? O que eu falei de manhã, eu me repetiu aqui. Quanto maior o consumo per capita de energia por um país, significa que mais desenvolvido é esse país. E se nós queremos chegar ao nível de desenvolvimento, não existe caminho de retorno ou retrocesso para reduzir o consumo. Nós temos que, sim, melhorar o nosso consumo, e nisso o Brasil já é um grande exemplo de energia limpa, e continuar incentivando práticas como a geração distribuída, a geração solar, a geração eólica, o biogás. E a BGD é isso. A BGD ela não é uma associação que trata apenas de solar, por mais que mais que 90% da geração distribuída é solar, mas nós tratamos de biogás, nós tratamos de eólico, tudo aquilo que é distribuído, que é junto à carga. Eu acho que esse é o grande diferencial da BGD em relação a qualquer associação que só trate de uma fonte. Nós tratamos não de uma fonte, mas vamos chamar de uma filosofia, que é geração junto à carga. Pessoal, e aí a gente entra na grande guerra que vai acontecer nos postos de gasolina com os postos de recarga. Onde isso vai dar? Se cada posto de combustível tiver ao menos uma estação de recarga, a gente tem mais de 50 mil postos de combustível no Brasil. Se em cada posto tiver apenas uma estação de recarga. Tá, ó. Esses dados aqui são os dados oficiais da ANP, mas dados não da ANP dá mais de 70 mil postos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Se eu pegar os 40 mil postos entre Bandeira Branca, Ipiranga, Vibra, Shell, Total e outras bandeiras, e colocarmos apenas uma estação de recarga lenta, em cada posto de combustível, nós precisamos de 447 megawatts de potência. Só para isso. E como tornar isso possível? Infraestrutura de pagamento, elétrica, aplicativos, cartões para débito de energia, a gente até criou um produto chamado Ticket de Energia, regulamentação, fontes despachável em horário de pico, né? Usina itinerante, ou seja, o seu carro como uma usina itinerante, que foi o que o Adalberto Malu falou em outro painel hoje, que não entende até hoje por que isso não passou. A gente entende, né? Mas é melhor ficar sem entender, porque não passou isso até hoje. Ou seja,
você tem uma usina itinerante e você não pode usá-la como? Tá? Peça de reposição, troca de baterias, oficinas mecânicas, eletrônicas ou elétricas. Gente, era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Muito obrigado pelo tempo. Tá?